Juízes 11, versículo de número 1 até o versículo de número 11, está escrito assim: Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté, e também a mulher de Gileade lhe deu filhos, aos quais, quando já grandes expulsaram Jefté, ele disseram: Não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos se juntaram com ele, e com ele saíam. Passando algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciões de Gileade buscar a Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e se nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsaste da casa do meu pai? Pois que vindes a mim agora quando estáis em aperto? Responderam os anciões de Gileade a Jefté: Por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos me der a mim, então vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós, e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo se pôs o povo por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Amém, meus irmãos? Amém. Maravilhoso. Esse Deus, Ele é maravilhoso. Esse Deus, Ele é um Deus que Ele muda a nossa vida, né? Esse Deus é um Deus que Ele transforma situações. A Bíblia diz que período de 18 anos, no livro dos Juízes, período de 18 anos, Israel está servindo aos filisteus e a Amon. E diz a Bíblia agora que o povo está oprimido, e o povo está sofrendo, como em todas as partes do livro de Juízes que nós vamos ver sempre. Deus libertava eles, e eles passavam a pecar, e Deus enviava o juízo, e eles clamavam ao Senhor, e o Senhor os ouvia. E no capítulo 11 diz a Bíblia que o povo está aflito. O povo precisa da libertação, o povo precisa da resposta de Deus para livrá-los dos seus opressores. E diz a Bíblia que entra um personagem em cena, um homem chamado Jefté. Queridos, a história desse homem que se chama Jefté, ela é uma história muito diferente das histórias de outros heróis que nós encontramos na Bíblia. A história de Jefté, ela não é uma história a qual nós conhecemos e nós já ouvimos a história de um dos heróis da Bíblia, homem que pode ter tido uma boa atitude, pode ter sido alguém e que se tornou um herói. Jefté é diferente. Jefté é um homem que o seu passado e o seu presente não lhe tinham nada de atrativo. Jefté, ele é filho, primeiro, de uma prostituta, um homem da terra de Gileade, casado, agora se envolve com uma mulher, numa relação extraconjugal, e a Bíblia diz muito bem claro que esta mulher é uma prostituta, e de repente este homem engravida esta mulher. E nós acreditamos assim, que agora por ele não ter filhos, o pai de Jefté agora vê a prostituta, mas ele é casado, também tem uma esposa, ele vê aquela prostituta e ele vê a criança e ele diz: eu não posso abandonar essa criança, eu não posso deixar essa criança por aí com esta mulher, porque esta mulher é a mulher da vida. Então diz a Bíblia que agora o pai de Jefté pega ele ainda criança e leva para a sua casa, para a casa da sua mulher oficial,
e diz a Bíblia que esta mulher oficial agora tem 2 filhos. Agora você percebe uma coisa na vida de Jefté. Você percebe algo na vida de Jefté que é muito comum nos dias de hoje. Jefté agora ele tem um rótulo sobre a vida dele, porque Jefté agora cresce numa casa, filho de uma prostituta. Então todo mundo conhecia Jefté como filho da prostituta. O rótulo que Jefté tinha na vida dele era: esse homem chamado Jefté, esse jovem, essa criança chamada Jefté, ele é filho da prostituta. Então quando Jefté agora vai brincar com as crianças, quando Jefté agora vai se relacionar com as pessoas, todo mundo liga a prostituição da mãe de Jefté a ele, dizendo: esse é o menino que é filho da prostituta, que aquele homem trouxe lá nos braços da sua mãe para morar na casa da sua atual esposa. Então nós vemos que na vida de Jefté existe um rótulo. As pessoas passam, como no versículo 1 diz: então era Jefté o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Gileade era o pai de Jefté. Porém, era filho de uma prostituta. O rótulo estava estampado: Gileade era filho de uma prostituta. Imagine Jefté brincando com as crianças, e parte delas não lhe chamavam de Jefté, parte delas chamavam de filho da prostituta. Então a vida de Jefté é assim. Não há nada atrativo, porque no seu passado existe isso: filho da prostituta. Diz a Bíblia que ele cresce, e diz a Bíblia que os filhos da sua madrasta crescem, e logo os filhos começam a arrumar uma série de problemas com Jefté. E logo os filhos reclamam, e dizem no versículo 2 assim: também a mulher de Gileade deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté e disseram: não herdarás na casa do meu pai, nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Gileade tem um rótulo, e não só tem um rótulo, como agora ele é excluído da sua família, excluído da casa do seu pai, ainda criança. Os irmãos arrumam contenda e agora querem tirar Jefté de dentro da casa, dizendo que Jefté não tem herança alguma dentro da casa do pai dele, porque ele era filho de outra mulher. Acredita-se que Jefté não foi para fora de sua casa quando era velho, mas ainda jovem, na sua mocidade, no período provavelmente de adolescência. Era o período que Jefté agora é colocado para fora da sua casa, e Jefté agora vai morar na rua, na sarjeta, ao léu, ao vento. A vida de Jefté é de ter um rótulo, de ser rejeitado pelos seus irmãos, excluído pela sua família. E você vai entender o que eu vou falar. Rejeitado pela sua família, e os irmãos passam a querer ver ele fora da casa dele, e expulsam a Jefté, que já não vivia bem, por ser rotulado. O tratamento com Jefté era diferente, porque a mulher sabia que Jefté era o filho da prostituta, e o seu marido havia lhe traído. Então você percebe se dentro desse contexto a conjectura é de que Jefté não é bem-vindo dentro daquela casa, mas porque ele trouxe o menino para dentro da casa, ela tem que engolir a seco. Mas chega um momento que a mulher e seus filhos diz: você tem que sair, porque ele é o nosso pai. E se vocês entenderem mais para frente, diz que a herança deles não é de Jefté. Tem personagens na Bíblia que logo nós nos identificamos com ele e dizendo: eu sou igualzinho a esse daí. E tem personagens que vão dizendo: imagina se eu pareço com esse. A rejeição, o rótulo que criaram em cima de Jefté, o abandono, a exclusão de dentro da família, levaram a um fator. No versículo 3 está escrito: então Jefté fugiu diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram a ele e saíram com ele. Queridos, nós falamos assim: você pode crescer no meio
da favela e você não vai ser bandido. Nós falamos assim. Nós acreditamos assim. Só que existem situações que desencadeiam outras situações. Jefité agora foge da presença dos irmãos e vai morar em Tobi. E morando em Tobi, diz a Bíblia que se ajuntam homens levianos. Algumas Bíblias dizem homens levianos. Se ajuntam com ele e detalhe, e saem com ele. Você sabe o que Jefité vira agora? Jefité vira agora um marginal. Jefité vira agora um cangaceiro por aí. Jefité vai para Tobi, uma cidade perto, a localização incerta. Uma cidade que, quando nós vamos entender, uma cidade de salteadores, uma cidade de promiscuidade, uma cidade onde as coisas são de maneira diferente, uma cidade que é roteiro, uma cidade que é passagem para outras maiores cidades. Então Jefité sai da casa do seu pai e vai morar nesta cidade, e juntam-se a ele homens levianos. É até delicadeza da Bíblia ressaltar quem eram esses homens. Homens que roubavam, homens que armavam emboscadas, salteadores, promíscuos, homens da vida, da noite, homens do mundo. Então Jefité sai da casa do seu irmão, dos seus irmãos, da sua mãe e do seu pai, vai morar nesse lugar, e diz a Bíblia que passa a sair com eles esses. Só que a Bíblia não diz para onde eles saem, mas a Bíblia diz que eles saem. E se eles saem, são levianos, eles saem para fazer coisas erradas. Agora você vê o rebuliço que a vida dá. Você percebe o rebuliço que a vida dá. Jefité sai da casa do pai, excluído pelos irmãos, rotulado como filho da prostituta, cresce lá em Tobi, juntam-se a ele homens que não têm bom caráter. Uma coisa é você andar com gente boa, você fica melhor do que você já é. Quando você passa a andar com gente ruim, a probabilidade de você ficar ruim é muito grande. Você quer andar com crente frio, você vai ficar frio. Você quer andar com ímpio, você vai virar ímpio. É muito difícil um crente andar com uma pessoa que é ímpia e conseguir converter aquela pessoa. É muito difícil. Muito. Então Jefité agora vai para o covil dos lobos, para o lugar que nós intitulamos aqui buraco quente. Não é isso que nós falamos? O buraco é quente. O lugar é ruim. Jefité vai lá para o meio, morar lá no meio. E diz a Bíblia que logo ele forma uma quadrilha, porque quando se ajunta mais de 2 pessoas já é uma quadrilha. Aí a polícia já denomina quadrilha. Então Jefité agora tem um bando, uma quadrilha de pessoas que estão fazendo o que não é certo, estão provavelmente roubando, matando, sequestrando, alguma coisa desse tipo. A Bíblia não dá ênfase e não fala, porque a passagem dos Juízes é só para lembrar o período. Eles não querem trazer detalhes, é poucos juízes que trazem detalhes. Por exemplo, a Bíblia diz sobre Eude, o homem que era a mão que usava a mão esquerda. A Bíblia fala sobre Sangar, o homem que com a queixada da jumenta matou 500 homens. A Bíblia fala sobre Sansão. A Bíblia conta a história todinha de Sansão, mas dos outros canta só um pedacinho. A Bíblia não estava querendo enfatizar quem era Jefité, mas nós podemos imaginar quem era Jefité. Escute isso que tem a ver com você e comigo. A vida levou Jefité para os caminhos que nós queremos nos livrar deles. A vida levou Jefité para o lado em que nós mais tomamos cuidado para não deixar os nossos filhos hoje ir. A vida levou Jefité para situações que nós não precisamos, não queremos, e se quando estamos passando por elas, temos sofrido muito com elas. A vida levou Jefité. A vida colocou Jefité. As consequências do abandono. A história deste homem nos leva a entender que não importa as situações que começamos, sempre vai haver uma escolha e uma oportunidade para nós mudarmos de vida. Sempre vai haver uma escolha para todo ser humano, e sempre vai haver a oportunidade
de todos mudarem a sua vida. Jefité agora vai para Tob, cresce com esses homens, e agora ele anda com uma quadrilha. Você já viu uma quadrilha? Quando passa? Me lembro quando eu morava na favela dominada, passava aqueles bandos de 40, 30, 20, 50 homens armados, pior do que a polícia junto, aquele monte, quadrilha. E agora Jefité está andando desse mesmo jeito. É uma contextualização nos dias de hoje. É como nos dias de hoje, Jefité estaria com um monte de homem armado do lado, tramando alguma coisa de ruim. Mas queridos, a vida, ela é maravilhosa. Por quê? Porque nós temos alguém, nós temos um Deus, que ainda que as pessoas não acreditem nele, ainda que ninguém dê ouvidos a ele, ele está no comando de todas as coisas. E a oportunidade de Deus sempre vai chegar para a minha família, para a tua família, para você e para mim. A oportunidade de Deus virar a nossa história ao contrário e mudar o nosso cativeiro sempre vai estar de pé. Deus está de pé a mudar a sua vida e a minha vida por completo, profundamente. Deus está de pé a dar um giro, uma transformação inesperado na sua, na minha vida, na tua família, no teu filho, no teu esposo, no teu amigo. Deus está disposto a mudar a história da vida de muitas pessoas. A história de Jefité você já conheceu. A história dele é essa: filho da prostituta, abandonado, rejeitado, e virou um homem promíscuo, um homem envolvido com coisas ilícitas. Falar de Jefité é falar agora que ele é um homem de uma quadrilha. E quem vai me assistir, quem vai me ver, vai dizer assim: é profundo. Jefité agora é um bandido, é um marginal. Jefité tem um bando, e este bando sai. E quando sai, irmão, a palavra que é decisiva. E Jefité eles juntaram-se a Jefité, e com Jefité saiu. Escute. Quando dois crentes saem, se eles são crentes de verdade, porque crente todo mundo pode ser, né? Duas pessoas crentes saem. O que você acha que eles fazem? Se eles forem fazer compra, vão fazer compra. No máximo vão comer uma pizza, um cachorro quente, um pastel. Agora, quando tem um grupo de pessoas mal intencionadas, vamos sair juntos? Quando eu era muito novo, minha mãe dizia: você vai sair com esse fulano aí? E quem não obedece a mãe quebra a cara? Eu dizia: eu não vou fazer nada. A minha mãe dizia para mim: como você não vai? Esse cara faz, você também vai fazer. E eu dizia: que é isso? Eu não vou fazer nada. Então, quando eu saía naquele período que eu não tinha Jesus, eu não saía bem intencionado, eu saía mal intencionado. Então Jefité sai com eles com o pensamento em fazer o que é ruim, a má intenção. Então nós vemos o perfil de Jefité, um homem totalmente diferente de um herói e de alguém que Deus quer usar. Mas a história da nossa vida, ela dá um giro. Há muitas pessoas que nos assistiram antes, há muitas pessoas que estão nos assistindo agora, haverá muitas pessoas que vão nos assistir depois. O passado e o presente de Jefité ele era isso, era aquilo, mas agora Deus entra na história de Jefité e a coisa começa a mudar. E de verdade, o que Jefité representava para Deus, porque ora, para nós ele representava o filho da prostituta, para nós ele representava o quê? Um homem rejeitado, para nós ele representava um homem que tinha um bando. Mas o que ele representava para Deus naquele momento? Queridos, é bem fato e verdade de uma situação. Deus havia encontrado a vida de Jefité. Algo que estava dentro de Jefité atraiu a Deus até a sua presença. Aquilo que não vemos, aquilo que não damos valor, nem aquilo que podemos imaginar, é aquilo que Deus
vai usar, vai transformar e vai edificar. No versículo 1 diz assim: e Jefité era gileadita, homem corajoso. Aleluia, Jesus. Está entendendo? Está aqui. Ele era o filho da prostituta. Ele era o rejeitado. Ele foi o salteador. Mas tinha um detalhe também. Jefité era um homem, 18 anos. Israel embaixo da opressão do inimigo. Não tinha ninguém corajoso lá. Mas tinha um homem que era o filho da prostituta. Tinha um homem que foi rejeitado pelos seus parentes. Tinha um homem que foi morar em Tob e virou chefe de uma quadrilha. Esse era corajoso e esse servia para Deus. Aleluia. Deus não passou a enxergar Jefité como eu enxergo Jefité. Deus não olhou a Jefité com essas minúcias que nós estamos lhe apresentando aqui. Deus olha para Jefité diferente. Deus olha para Jefité enxergando a única exclamação positiva até agora de Jefité. Porém, é um homem corajoso. Nós não conseguimos aproveitar o arroz que sobra do almoço para o jantar. Nós não conseguimos aproveitar, eu disse, o óleo que sobra da fritura. Mas escute essa. Deus, Ele aproveita coisas que nós não sabemos aproveitar. Deus se utiliza de situações que nós não sabemos utilizar. Deus transforma coisas que nós não conseguimos transformar. Essa é a vantagem de Deus. Então, quando Deus olha Jefité, aquele currículo de Jefité, Deus esquece tudo e Deus fica no único detalhe. Porém, Jefité era um homem corajoso e Deus estava esperando um homem corajoso para Ele usar na terra. Aleluia, Jesus. Você vai entender que isso se parece com a tua vida e com a minha. Deus estava enxergando o potencial que os homens não enxergavam em Jefité. Deus olha para você e enxerga o potencial, a potência, a força, a determinação que as pessoas não enxergam em você. Quando Deus olha para você, Deus não olha intitulando você, você é o fulano, filho de Beltrano, fez isso, fez aquilo outro, você está assim, você está assim. Deus, Ele olha o teu potencial. O que você pode fazer, o que Ele pode fazer com você. Jefité era mais perdido. Jefité era mais um perdido em uma grande multidão que Deus passa a encontrar. Às vezes Deus, Ele passeia pela terra assim, irmãos, e Ele olha para uns e tem aquele grande currículo. Esse. Vê só aquelas estrelinhas. Se tivesse as estrelinhas, quanto mais estrelinha, mais louvor, né? Aí quando Deus olha, nenhum tem estrela até demais. Ele diz: eu que sou a estrela. Aí quando Ele olha para uns, tem meia perninha da estrela, Ele diz: esse tem potencial. Esse tem potencial para mim fazer uma grande obra nessa terra. Às vezes nós nos diminuímos e dizemos: não é comigo não que Deus está contando, não. Não faz nem a diferença se eu for nesse culto hoje. Se eu cantar hoje, não vai fazer nem a diferença. Se eu bater o pandeiro, não vai fazer diferença nenhuma. Às vezes nós estamos tão perdidos no meio dessa multidão que nós não enxergamos em nós potencial para nada. Só que eu vou lembrar vocês que Deus enxerga aquilo que você não enxerga. Ninguém imaginava que Ele seria a parte fundamental da vitória que Deus tinha para dar depois de 18 anos em Israel. Agora entre comigo nessa conjectura. Passou-se o primeiro ano, alguém olhou para um lado, olhou para o outro e diz assim: será que não vai se levantar nenhum guerreiro entre nós?
Tem o José da Silva. O José da Silva já está dirigindo bem com a sua espada. O José da Silva já está rodando bem a sua funda. É ele que Deus vai levantar. Passou o primeiro ano, Deus não levantou o José, porque não era o José. Tem o Rodrigo. O Rodrigo, ele é isso, ele dá rabo de arraia, capoeira, ele luta karatê e kung fu. É ele que Deus vai usar para libertar a gente. Passou o segundo ano e não foi o Rodrigo. Depois de 18 anos, Deus olha para a terra de Tobi e vê Jefité lá, o filho da prostituta, e Deus diz: ele tem uma única coisa que eu preciso dele, e em troca disso eu vou fazer uma grande obra na vida dele. Porém, ele é um homem corajoso, e eu preciso nesta peleja de gente corajosa. Se você é corajoso, levante a sua mão e diga glória a Deus, porque é com você mesmo que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. É com você mesmo que Deus vai fazer uma grande obra. Você pensou que seria com outros. Passou pessoas que cantavam bem. Eu canto bem. Passou, ficou você. Passou pessoas que pregavam bem. Ficou eu. Fazendo o quê? E é comigo que Deus conta para fazer uma grande obra. Aleluia. Deus não conta com quem está fora do baralho. Deus não é um jogador de baralho que fica colocando cartinha embaixo do braço, dizendo no momento que ninguém vê o saco. Não, Deus, ele conta com as cartas que estão dentro do baralho. Aleluia. Até agora nós estamos dentro da Trindade. Nós temos 3 irmãos, 3 crianças louvando. É Pai, Filho e Espírito Santo. Só que Deus conta conosco. Deus conta com vocês. É com vocês mesmo que Deus vai fazer um grande rebuliço. Não fique esperando mais ninguém, porque quando vir vai ser que Deus vai começar a trovejar. Mas Deus conta com vocês para fazer a grande obra. E quando não ia vir ninguém pregar, porque o pastor foi viajar na festividade, eu descansei, né? Falei assim: se ninguém vir, eu estou aqui para pregar, porque eu prego mesmo. Deus conta comigo. A parte fundamental da vitória era Jefité. É lindo, irmãos, é lindo. Jefité está lá de canto. Jefité está lá na dele. Ninguém se lembra de mim. Ninguém sabe quem eu sou. Aí Deus pega Jefité, como eu vou pegar esse negócio aqui, ó. Está lá, Jefité. Deus põe aqui, ó. Porque Deus, aqui é o projeto que Deus tem. O projeto é aqui. Então Deus tira de lá, daquela situação, e coloca Jefité dentro do projeto que ele tem. Você vai entender. Nós não sabemos e não entendemos por que Deus faz assim. E aconteceu depois de algum tempo, versículo 4: os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Escute, o homem não foi rejeitado, gente? Foi. O homem não era Jefité, o menino do bando? Era. E aí, Amon peleja contra, estoura a guerra, Israel. Para Jefité, se você perguntasse para ele, eu voltasse um tempo e perguntasse: ô Jefité, me explica uma coisa. O que tem a ver Amon pelejar contra Israel com você? Ele vai dizer: para mim, não estou nem aí. Eu não estou nem lá onde eles estão. Estou longe. Estou nem aí. Ele me rejeitou mesmo. Tomara que morra tudo. Talvez eu poderia dizer para você. Mas o projeto de Deus, ele é certo. Ele não erra. Não há engano em Deus. Não há confusão em Deus. Deus não confunde ninguém. É maravilhoso. Então Deus faz estourar a guerra. Preste atenção. Foi preciso acontecer uma coisa que a princípio não estava ligada diretamente a Jefité, para ele passar a ser envolvido naquilo que Deus tinha para a sua vida. O trabalhar de Deus é surpreendente. Ele age de maneira misteriosa. Foi preciso acontecer algo que não tinha nada a ver com Jefité, para Jefité estar dentro. Queridos,
vai acontecer, ou já aconteceu, coisas que não tinha nada a ver com você. Mas Deus, através disso, vai te envolver dentro dos mistérios que Ele tem na sua vida. Aleluia. A pessoa não consegue entender. Por que está acontecendo assim? Por que eu fui envolvido nisso? Deus é Deus. É Deus colocando você dentro do projeto dele. Não tem nada a ver com você agora. Agora não tem nada a ver com você. Não foi contigo. Mas eu quero dizer para você que através do que está acontecendo, Deus vai fazer um grande mistério acontecer na tua vida. E Ele vai mostrar por que você entrou de paraquedas nessa situação. Escuta. Tem hora que nós nos achamos astronauta dentro das coisas. Por que eu estou nessa situação? Não era para estar acontecendo comigo isso. Não tem nada a ver comigo isso. E aí nós falamos assim: parece que eu até caí de paraquedas nesse problema. Não tem nada a ver comigo. Mas Deus não se engana, irmãos. Deus, Ele faz coisas tão confusas para a mente humana, porque não se dá para Ele entender os seus caminhos. Só aceitar. Então quando Deus Ele tira Jefité de lá, Deus faz a guerra em Israel. Detalhe, e dentro de Israel tem um problema: não tem homem corajoso. Porém, a narrativa diz: existe um homem corajoso. E alguém se lembra? Tem um homem que é tripulado. Tem um homem que é tripulado, filho da prostituta, os irmãos abandonou ele, está morando em Tob, ele rouba a vizinhança por aqui de vez em quando, tem roubado algumas cargas que tem passado aqui, mas tem um detalhe: ele é corajoso, gente. Não tem homem corajoso aqui e eles vão investir em guerra contra nós. Alguém diz: mas nós, detalhe, entra uma segunda revelação aqui. Por quê? Porque não foram só irmãos, eu vou entrar na história agora para você. Não foram só os irmãos de Jefité que abandonaram. Os sacerdotes da cidade não aceitavam Jefité por causa do seu pai, que havia tirado de uma prostituta a criança. Então quando a família diz: vamos botar para fora, o sacerdote no entanto diz: põe para fora mesmo. Ao respaldo da autoridade dos pastores, põe para fora esse infeliz. Mas a guerra está vindo. Alguém lembra e diz: ih, rapaz, nós colocamos para fora um homem que é corajoso. O único homem que era corajoso, nós colocamos para fora. Aí um diz: vai lá você, chama ele lá, vai lá, desce até Tob. Aí diz assim: vamos descer até Tob, porque lá em Tob existe um homem chamado Jefité, e este homem é corajoso, e Deus está precisando de alguém corajoso. Pense bem no que eu vou dizer para você. Vai chegar um momento que muita gente vai nos procurar, porque eles vão ver que Deus está conosco e a glória de Deus é na nossa vida, e eles vão saber que Deus nos escolheu de verdade. Até agora tem gente que está pensando que nós estamos de brincadeira, que nós estamos de sonhos sem fundamento, mas Deus vai mostrar que nós temos um santo chamado de Deus. Um cutucando o outro: vai lá você. Mas foi você que foi na casa dele e botou ele para fora. Não vai lá, que nós precisamos de alguém corajoso. Por mais defeito que um ser humano tenha, pelo menos uma qualidade ele tem que ter. O que não pode é os defeitos excederem as qualidades. Todos têm defeito. E para ele, Jefité tinha todos, só que ele tinha um que iria ajudá-los. Jefité era um homem corajoso. Repita comigo: corajoso. Jefité podia ser um homem bonito. Por que a Bíblia não diz assim? Jefité, porém, era um homem bonito. Porque em Israel tinha muita gente bonita. Jefité era um homem paciente. Em Jefité, Israel, tinha muita gente paciente. 18 anos. Eu não precisava de paciente, eu não precisava do bonito, eu só precisava de um corajoso. Escute, irmãos, quando Deus ele nos coloca na presença dele, ele não errou. Tem gente que acha que errou. Ai meu Deus, por que Deus me colocou nesta igreja para fazer isso?
Eu não preciso dos bonitos e não preciso dos pacientes. Eu preciso de alguém corajoso. No fundo, no fundo, no fundo, no fundo, e não muito fundo, eu vou dramatizar aqui agora. Deus precisava era de você mesmo para a situação da tua família e bem. No fundo, no fundo, no fundo, a tua vizinhança vai mudar porque Deus vai ter com você mesmo. No fundo do teu trabalho as pessoas vão ouvir Jesus porque Deus foi te escolher mesmo. No fundo, no fundo, no fundo, só vai ter você orando pela causa do teu filho, do teu esposo, da tua esposa, dos teus amigos. No fundo, no fundo, no fundo, não foi outro que Deus chamou, foi você que Deus chamou. Aleluia, Jesus. O trabalhar de Deus, ele é misterioso. Deus havia escolhido Jefité para triunfar sobre as situações que havia no passado na vida dele. Versículo 8 está escrito: e disseram os anciões de Gileade a Jefité: por isso tornamos a ti para que venha conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos será por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Escuta essa, irmão, escuta essa. Deus escolheu a Gileade, queridos. Aliás, Jefité, filho de Gileade, sabe para quê? Para triunfar sobre o passado que ele tinha. O homem não era tudo aquilo que nós já sabíamos que ele é? E agora chega alguém e diz para ele: peleja contra Amon e tu serás chefe. Vai ser aquele filme lá, Propósito Indecente. Estou tanto tempo aqui em Top, já roubei tanto, já me lambuzei tanto, e agora vocês vão me fazer uma proposta dessa? De eu ir lá para a minha terra, onde todo mundo me pisou e me conhece como filho da prostituta, para me ser o chefe. Ah, rapaz, essa eu não vou perder. Quando Deus escolhe a Jefité, meu irmão, Deus tem que envergonhar os inimigos que apontam a vida de Jefité. Quando Deus escolhe Jefité, meus irmãos, Deus coloca uma pedra no passado de Jefité e levanta Jefité como nunca Deus levantou alguém em Israel naqueles 18 anos. Deus mostra para Israel que é Deus que escolhe, é Deus que exalta, é Deus que vai exaltar a tua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Até aqui te conheceram como fulano, daqui para frente eu quero profetizar a tua vida, que eles vão te conhecer como aquele que vai ser o chefe, aquele que quando passar o tapete vermelho vai ter que estar estendido. Receba isso, as pessoas vão ter que jogar tapete para você, porque o Deus de Jefité vai fazer você subir. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Agora Jefité pensa assim: vai ser meio complicado eu chegar na cidade lá. Quando eu bater no portão da cidade, eles vão gritar: é o filho da prostituta. Mas eu vou. Ó. Nessas alturas, Jefité já tem filhos e uma esposa. Você vai voltar para lá, meu bem? Eles te chamam de filha prostituta. Os teus irmãos te abandonaram. Aí diz: eu vou, porque agora eu vou ser chefe. Aí os anciões voltam e diz: ele topou. Ele topou? Ele é muito corajoso, hein? Ele tem um bando já. Ele já tem um grupo já. Assassinos profissionais. Vai ser moleza para ele pelejar contra esses caras. Ele já está no ramo da guerra. A notícia se espalha. Aí, quando Jefité entra na cidade, irmãos, toca o sino. Trim, trim, trim. Está entrando quem? Quem está entrando? Está entrando o nosso herói. Não está entrando mais o filho da prostituta, o abandonado, o ladrão, o salteador e tolo. Agora está entrando o nosso herói. As criancinhas depositam esperança. Ele que vai nos livrar. Os velhos dizem: nós estamos 18 anos. Ele vai nos livrar. Os moços dizem: eu queria ser como ele, porque
mostrar para muita gente que Deus é na tua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. No versículo 9, então Jefité disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der diante de mim, então vos serei por chefe. Detalhe: ele aceita o compromisso que Deus havia colocado sobre a vida dele. Ele diz: se vocês me levarem e eu for chefe, então eu pelejarei contra os filhos de Amon. Eu farei isso. Aceito. Existe um problema. Deus nos proporciona na nossa vida muitas circunstâncias que Deus irá nos levantar, que Deus irá nos colocar de pé, que Deus irá nos exaltar. Mas diante disso Deus coloca um desafio, e nós temos que assumir o compromisso com Ele. Aleluia, Jesus. Ele diz: se vocês honrar o que vocês disseram, eu honrarei o que eu estou dizendo. Sabe quando muita gente que você viu dentro da igreja vai estar dentro do que Deus falou? Deus não foi engano, não. Não foi profecia furada, não, irmãos. Sabe o que foi? Foi porque não aceitou o compromisso e não firmou o compromisso com Deus. Não firmou. E Jefité confirma e assina o compromisso com Deus. Às vezes é um temor dentro do nosso coração, uma tristeza, uma angústia disparada dentro de nós, e nós dizemos assim: eu estou deprimido, estou deprimido, estou deprimido, estou triste, porque eu luto, fico, canto, invento um monte, de adágios e nada. Quero dizer uma coisa, põe aspas: se você assumir o compromisso com Ele, pode deixar, esquenta não. Já tem mulheres fabricando tapete vermelho para você pisar. Se você assumir o compromisso com Ele, já estão preparando as bandeirinhas com o teu nome, dizendo: seja bem-vindo, porque você vai ser honrado no lugar que eu vou colocar a sua vida. Se você assumir um compromisso com Ele, não se preocupa não, irmãos, porque vai chegar uma carruagem para te levar até onde Deus vai te colocar e até onde Deus vai fazer por você. Receba isso esta noite. Assumiu o compromisso, recebe. Deus vai assinar a tua vitória quando você firmar o teu compromisso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meu compromisso é cuidar destas ovelhas aqui. Vocês viram que Deus falou que tem promessa. Deus já avisou para mim antes. Deus reforçou. E no versículo 11: assim Jefité foi aos anciãos de Gileade, e o povo colocou ele como chefe e príncipe sobre si. E Jefité falou todas as palavras perante o Senhor em Mispa. Versículo 11 de Juízes 11. Assume o compromisso e toma posse da posição que Deus colocou a ele. Isso aqui é importante. Se você não guardou nada do que eu disse, guarde pelo menos essa parte. Escute. Jefité assume a posição que Deus colocou ele. Eu estou limpando a igreja dia de segunda-feira. Só que isso não é para mim, não. Não é não. Teve um que diz assim: limpa, irmão, o senhor me perdoa, mas não é para mim não esse negócio de limpar a igreja, não. Teve um que diz assim: meu marido, ele não tem
Ele não vai ser diácono, não. Ele tem que ser pastor. Tem que ser pastor. Queridos, o que Jefité fez foi assumir a posição de príncipe e chefe, dizendo: eu vou até o fim e já me considero o príncipe daquele Israel. Eu estou dentro do que Deus tem para minha vida. Queridos, quando você assumir essa posição que Deus te chamou, ainda que seja para ficar sentado neste banco dando glória a Deus, mesmo sem vontade, você fique nessa posição, não saia dessa posição, não olhe nem para a esquerda nem para a direita, porque quando Deus fizer algo na tua vida, Deus vai te exaltar e muita gente vai ver que você está na posição que Deus te colocou. O que Jesus estava dizendo quando ele disse da parábola dos assentos? Ele diz: é muito bom que quando nós vamos a uma festa, nós não tomemos os primeiros assentos, porque pode chegar o dono da festa e os convidados, e aquele lugar pode estar reservado para outra pessoa, e o dono da festa pode chegar e dizer assim: olha, vocês podem sair desse lugar, porque esse lugar está reservado para os outros convidados. Então Jesus disse: é melhor que nós tomamos os últimos lugares. Não é porque eram os últimos lugares, é porque tem pessoas que querem assumir a posição que não foi Deus que colocou elas. Essa mensagem devia ter sido ouvida por alguns amigos meus, e eu vou postar um vídeo para eles. A posição que tem muitas pessoas assumindo, que não é a posição que Deus tem para eles, não é a posição que Deus colocou eles, não é a posição que Deus tem preparado para eles. É por isso que não vai, é por isso que não frutifica, é por isso que não dá certo. Tem pessoas, irmão, tem obreiros que se colocando para dirigir a igreja, ele mata a igreja e mata a vizinhança da igreja. Ele não serve para pastorear ninguém, ele só serve para pregar. Tem pessoas, irmão, que só serve para cantar. Você der para ela pregar, não sai batata misturada com arroz e feijão, para não dizer pior. E o que nós vemos por aí é uma grande multidão de pessoas que quer assumir uma posição que Deus não chamou elas. Uma posição que, além de Deus não chamar elas nem querem se qualificar. Porque quando o indivíduo ainda se qualifica, Deus no meio do caminho escolhe e santifica e coloca lá. Deus não chamou, mas Deus viu o esforço e a capacidade do cidadão e a vontade. Aí Deus diz: ele não tem como deixar de fora, porque Deus não é ignorante que nem nós. Sabe porque eu não escolhi agora, eu não vou trazer para dentro. Então Deus vai dizer: olha, realmente essa pessoa está dentro das capacidades e ela busca dentro do seu coração, eu vou trazer um novo plano e vou incluir ela dentro desse pacote. Eu fui incluído dentro desse pacote, irmãos. Eu entrei dentro desse saquinho de Deus. Pacotinho, esse pacotinho misto de bala, tem todas as balas que você gosta. Eu estava fora do pacote, e Deus disse assim: você está esforçado, vou pôr você dentro desse pacote. Abriu o pacotinho assim, ó, pelas frestas, e jogou ele, fechou o pacotinho de bala. Jefité diz no versículo 11: e Jefité foi com os anciões, e o povo colocou como chefe e príncipe. Aqui Jefité andando na rua. Antigamente ele tinha que ir pelas madrugadas, escondido, aquelas capuzes na cabeça, ninguém vê que era ele. Cachorro latisse, até o latido do cachorro, quando via Jefité era diferente, todo mundo já sabia quando o cachorro latia. Conjectura, né? Esse latido desse cara, se for meu cachorro, eu conhecia mesmo, porque o bicho é terrível. Aí depois, esse cachorro está latindo, é Jefité que está vindo aí para roubar, hein? Pular telhado. Jefité estava escondido. Agora Jefité estava sendo como um príncipe. Olha o jeito que Jefité estava agora. Escuta, eu era um perdido. Eu era um 0,0 esquerdas. Eu era.
Quando eu entrava no mercado de segurança, ia atrás de mim no Paraná, eu ficava atrás de mim, todo mundo já ficava naquele clima de tensão. Quando a viatura da polícia passava, não gosto nem de contar, passava, já me parava na rua, dizia assim, ó, o que a polícia falava? Isso aqui não é mentira não, tem gente para comprovar. Ó, dizia assim para mim, Fabiano, você não vai fazer nada na cidade não, porque quando eu ia, ou saía um tiroteio, ou saía alguma coisa. Então, quando eu via da favela, que o bairro era tipo uma favela, e dizia, você está indo lá pro centro? Eu digo, tô. Eu disse, rapaz, me ajuda a gente aí, não vai lá não, por favor, hoje não. Era assim. Quando eu entrava, o segurança veio na minha cola, já ficava olhando, já dava aquela raiva, né? Aí depois, quando mudou, quando Deus me achou lá em Top, eu entrava assim. Eu entrava e alguém dizia assim, ô Fabiano, você já tomou café? Eu digo, não. Mas tem cafeteira aqui no mercado? Não tem, mas tem um café ali, você pode tomar. Você vai pagar agora ou vai deixar anotado? Diga, eu tenho conta aqui? Não, mas você pode anotar aí. Eu ficava no ponto que lá não tem ônibus. O ônibus lá não é de hora em hora, não é muitos ônibus assim, é de hora em hora, um. De hora em hora é um. Não tem dinheiro para pagar a passagem. Eu ficava lá no final da cidade esperando carona. Acho que eu ficava assim, mano, ó. Você vai pra lá, filho? Que hora que você vai voltar? Eu vou estar passando em tal lugar. Você pode me esperar lá que eu te trago de volta. Tá bom. Jefité entrava pelas madrugadas. Agora Jefité está tentando assim, ó. Alguém diz assim, entendi um xixi. Outro dia não fala mais isso não. Por que não pode falar mais? Porque agora ele é príncipe. Agora ele é príncipe. Foi ele que levou o saco de farinha. Não me lembra disso não, esquece, agora ele é príncipe. Agora você tem que dar 2 sacos de farinha para ele. Você ficava com medo quando ele entrava no teu estabelecimento, agora é diferente, você fica feliz quando ele entra. Porque se tem uma coisa que acontece comigo, que é um mistério muito profundo de Deus, quando eu entro num estabelecimento, está vazio, irmão. Eu entro no mercado, por exemplo, na padaria, está vazio. E quando eu entro, irmão, começa a chegar gente. E a pessoa fica até assustada. De onde eu pisar a planta dos meus pés, a bênção do Senhor, ela me acompanha. Aleluia. Escuta essa. As madrugadas pertenciam a Jefité, mas o pôr do sol pertencia a Deus. E Deus começa a dar a vida de Jefité, e agora Jefité é príncipe de Deus. Aleluia, Jesus. A mão da mulherzinha dele, ó. Pegou na mão da mulherzinha, vamos. Eu não posso entrar lá. Se ele souber que essas roupas que eu tenho aqui é tudo do varal da mulherada aqui de Israel. Não, vamos embora, vamos firme. Que nós temos um lugar de honra. Escuta, vou terminar. Jefité toma posse do que Deus havia determinado para a vida dele. Então diz a Bíblia que Jefité se coloca diante do Senhor e proclama um voto. Ele diz: Senhor, se eu vencer esta peleja, vindo eu da vitória, a primeira coisa que sairá no meu encontro de minha casa, isto eu darei ao Senhor como holocausto. A tradução mais exata afirmam muitos teólogos que não é como holocausto, mas sim um holocausto. Então diz a Bíblia que Deus garante a vitória. E quando Jefité volta, ele encontra a filha dele saindo ao caminho ao encontro dele. A filha. Aí ele põe a mão na cabeça: minha filha. Ao desespero: minha filha. Já fez barulho. Tu fostes o motivo da minha alegria, mas também agora tem sido da minha tristeza, porque eu ofereci a ti ao Senhor. Ela disse: pai, obrigado. Por quê? Porque enquanto o Senhor estava na guerra, eu fiz um voto. E eu prometi que eu sairia durante alguns meses com as minhas amigas e choraria minha virgindade. Aí diz a Bíblia nos últimos versículos que ela vai pelos montes chorando a virgindade.
E quando ela volta, diz a Bíblia que nunca mais ela conheceu um homem. Aí cai por terra aqueles que acreditam que Jefité matou a sua filha e sacrificou ela a Deus. Ela não aceita o sacrifício, mas quando ela volta, diz a Bíblia que nunca mais conheceu um homem, porque ela ficou virgem para o resto da vida, porquanto Jefité voltou ao Senhor, temendo ao Senhor pela promessa que Deus tinha feito a ele. Se coloca de pé. Deus é um Deus que Ele muda a direção e coloca dentro da nossa vida inúmeras situações que nós não imaginaríamos, e tira da nossa vida e nos tira do anonimato, do abandono, e nos mostra que Ele tem poder para mudar todas as situações. Amém?